Olá, você aqui do canal Pirraça Matemática. Hoje vamos falar sobre juros compostos. Então, bora para o vídeo. Vamos lá. Juros compostos. Inicialmente, eu vou falar sobre o juros simples e a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Beleza? Então, vamos lá. Um capital foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante no fim dos 3 meses? No sistema de juros simples, calculamos juros produzidos em um mês. 2% de 40 mil vai ser igual a R$ 800. Os juros produzidos nos 3 meses vão ser 800 vezes 3, que dá igual a 2.400. Na taxa de juros simples, esses juros serão referentes ao valor inicial, ou seja, de R$ 40 mil. O montante ao final dos 3 meses seria 40 mil mais 2.400. Será igual a 42.400. Logo, no final de 3 meses, vamos ter um montante de 42.400. Partimos agora para juros compostos, para a gente ver a diferença, ok? Observe que no sistema de juros simples, os juros foram de 2.400 e nos juros compostos foram de 2.448. Por que, professor? Nós temos R$ 40 mil a uma taxa de 2% no primeiro mês, a uma taxa de 2% no segundo mês e uma taxa de 2% no terceiro mês. Como é que é feito isso? Tá, no primeiro mês, vai ser igual. A gente vai determinar os juros que vão ser de R$ 800. Tá? Somando esse 800 a 40 mil, vai ser 40.800. No segundo mês, vamos ter o seguinte. Vamos ter um juros de 816. Por que, professor? Porque na taxa de juros simples, os juros funcionam como se fosse um aluguel. Todo o valor seria incidido sobre R$ 40 mil. Na taxa dos juros compostos é o seguinte, cada parcela, cada mês dos nossos juros, ele vai sofrer a correção do mês anterior, tá? Vai acontecer a correção dos juros sobre os juros. Por exemplo, teremos 2% de 40 mil mais os 2% de 800. Então, vamos lá. Os 2% de 40.800 vão ser 800. Esperando agora o computador dar o bug dele. Voltamos. O 2% será incidido agora sobre o valor já corrigido. Então, vamos ter 816, que é 2% de 40.800, e não mais 2% somente dos 40 mil. Tá? O montante desse valor agora vai ser 41.616. No terceiro mês vai ocorrer a mesma coisa. Os juros vão ser incididos não sobre o valor inicial, mas sim sobre o mês anterior. Então, temos 41.616, 2% desse valor dá 832,32 centavos. O montante desse valor será 42.448,32 centavos. O valor nos juros simples foi de R$ 2.400 e o valor nos juros compostos foi de R$ 2.448,32 centavos. Tá? Por que disso? Porque o valor dos juros simples funciona como se fosse um aluguel. Cada parcela vai ocorrer os juros de acordo com o valor inicial. A gente vai pegar o valor inicial, vai aplicar uma parcela de juros. Vai pegar o valor inicial, vai aplicar a mesma parcela de juros. Então, seria a mesma parcela de juros em todos os meses. Já nos juros simples, ele não funciona como aluguel, tá? Cada correção ocorre devido ao seu valor anterior. Então, eu tenho que 2% de juros vai incidir sobre 40 mil no primeiro mês. No segundo mês, 2% de juros inseridos sobre
4.800. No terceiro mês, vamos ter 2% de juros inserido sobre 41.616, ok? Tá? Então, temos que o montante, 42.448. Professor, podemos determinar esse valor final aqui ao longo do período? Claro que sim, tá? Vou mostrar para vocês aqui como podemos. Podemos então escrever que o sistema de juros compostos, o capital aplicado à taxa por um período, né, ao período de juros, gera um montante no fim de T períodos. Né? Como dizer isso, professor? Olha só, temos que o montante é igual ao capital vezes a taxa, né? Uma taxa de correção. Para quem não conhece essa questão do fator de atualização, sugiro que assista o vídeo aqui no canal. Esse fator de correção vai ser elevado à quantidade de tempo, tá? Lembrando sempre que o tempo é de acordo com a taxa. Se a taxa está em meses, o tempo é em meses. Se a taxa está em anos, o tempo é em anos. E se a gente quiser determinar os juros, professor, nesse caso? Juros vai ser o montante menos o capital, né, inicial. Se você tem o montante menos o capital, você vai ter apenas o valor dos juros. Esse valor vai ser em reais, ok? Veja a questão resolvida usando as fórmulas, tá? Então, vamos ter o seguinte, já temos aqui capital, o montante ainda não conhecemos, montante é igual a capital vezes a nossa taxa, né, nosso fator de correção, vezes o tempo, né? Precisamos transportar aí esse valor desse capital para 3 meses, tá? Então, vamos lá. Nós temos que o montante vai ser igual a 40.000, aqui eu só estou substituindo os valores, vezes o nosso 1 mais 0,02. Tudo isso elevado a 3. Como temos aqui uma expressão numérica, resolvemos primeiro o que está dentro do parêntese. Depois, né, vamos fazer aí a nossa potência e depois a nossa multiplicação. Então, repetimos aqui o 40.000 vezes 1,02 elevado a 3. 3 o quê? 3 meses. Pronto. Faremos agora 1,02 elevado a 3. Temos agora 40.000 vezes o nosso fator de correção elevado a 3. 1,0611208. Pronto. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente faz a multiplicação desse 40.000 vezes esse valor. E dá o valor de 42.448,32. Como determinar os juros, professor? Como eu falei, juros vai ser montante menos o capital. Então, só de juros, nós temos 42.448,32 menos 40.000. Juros será igual a 2.448,32. E assim resolvemos esse problema com a forma dos juros compostos, ok? Os juros compostos têm um potencial exponencial, ou seja, o seu valor sempre vai crescer ao longo dos meses, né? A sua taxa de juros se mantém a mesma, porém os juros crescem a cada mês. O juros simples tem a taxa linear. A cada mês ele vai sofrer uma correção do mesmo valor, ok?